Olá, começamos mais uma aula do quarto módulo do curso de Contabilidade Pública promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade e pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nós falamos do quarto módulo, que refere-se a alterações orçamentárias, e essa é a segunda aula que a gente está gravando para explicar sobre as formas e maneiras de se alterar o orçamento público. Terminamos a aula passada, falamos sobre os tipos de alterações que podem ocorrer na lei orçamentária. E agora nós vamos dar um resgate nesse final da aula passada e vamos adentrar especificamente nesses tipos de autorização, bem como falaremos sobre a sua previsão legal, uma vez que a gente sabe que dentre os princípios da administração pública, nós temos aquele que é o da legalidade, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Tá? Então, tudo aquilo que a gente fala, como eu falei para vocês na primeira aula, se uma lei orçamentária, que é uma peça primordial de planejamento, juntamente com o PPA e a LDO, elas são aprovadas por meio de uma lei, para você promover essas alterações, obviamente, vai ocorrer por meio de um processo legislativo, ou seja, por meio de uma lei. Então, não tem outra forma senão seguir o princípio da legalidade. Só que dentre desses meandros aí, a gente viu que tem um processo legislativo, como a gente falou na aula passada, e tem que seguir alguns ritos, tá? Então, tem que ter a chamada autorização e tem que ter a forma de abertura, ok? Eu vou projetar aqui para vocês os nossos slides para a gente começar a resgatar essa parte dos tipos de créditos adicionais que existem, tá? Vamos lá. Estamos aqui com o slide projetado e ali a gente consegue ver o seguinte. Só relembrando, tá? Os créditos orçamentários, eles são aqueles chamados iniciais, que são aqueles previstos na lei orçamentária anual, e são também aqueles chamados de créditos adicionais, que são incrementos ou modificações que ocorrem na lei de orçamento. Além dos créditos adicionais, que é o nosso foco principal dessa aula agora, bem como a sua contabilização, nós vamos falar também ao final do curso sobre transparência, remanejamento e transposição, que são instrumentos administrativos que servem também para promover alterações no orçamento, tá? A grande diferença, ambos precisam de autorização legislativa, a grande diferença entre créditos adicionais e transposição, remanejamento e transferência, elas residem em dois pontos que eu considero básicos. Primeiro, enquanto o crédito adicional está devidamente regrado na Lei 4.320 de 1964, que foi recepcionada pela Constituição de 1988, a transposição, remanejamento e a transferência, elas existem, elas têm a sua nomenclatura prevista na Constituição, mas elas estão carentes de uma lei complementar que defina o que são esses tipos de alterações. Então, como é que funciona isso hoje? A doutrina definiu o que é isso e a legislação de cada ente federado assim definiu o que é transposição, remanejamento e transferência. Então, ou seja, enquanto o crédito adicional já tem a definição legal, transposição, remanejamento e transferência não existe. A corrente majoritária, perdão, ela diz o seguinte, olha, a transposição, remanejamento e transferência, elas existem por demandas de modificações na estrutura administrativa, por assim dizer. E eu vou explicar isso melhor para vocês na próxima aula. Tá? Já os créditos adicionais, não. Elas são formas, é uma forma de você modificar o seu orçamento aprovado. Tá? Vamos lá. Na aula passada, a gente falou que esses créditos adicionais, qual a definição legal deles? São autorizações adicionais de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no orçamento. Orçamento, entenda, lei do orçamento. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, antes de entrar em nomenclatura, eu vou pedir ao aluno para a gente imaginar quais são esses três tipos, né? Vamos projetar aqui o nosso caderninho aqui, para a gente poder escrever melhor nele aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma lei orçamentária anual, prevendo receita no valor de 100, vamos supor, e despesas no valor de 100. A gente já falou que, para fins de despesa,
esse limite, ou seja, essa fixação, ela é um teto, ela não pode ser ultrapassada, ela é um limitador. Tá? Então, legalmente e constitucionalmente, ela não pode ser ultrapassada. Para fins da receita, eu não estou falando em fixação, eu estou falando em uma previsão. Então, ou seja, se eu tenho uma previsão de 100, eu posso arrecadar mais, posso ir para 110, 120. A despesa que eu não posso autorizar acima de 100. Temos também outro parâmetro de equilíbrio na lei orçamentária, que é o seguinte: mesmo previsto 100, suponhamos que a receita arrecadada fique em 90 e a despesa executada poderia ficar em quanto? Tá? Ela poderia ficar em 100, haja vista que a lei orçamentária me dá essa previsão? Até o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 101/2000, o equilíbrio do orçamento ele existia somente entre a fixação e a previsão. Ou seja, eu tenho, no caso, nosso exemplo aqui, fixado em 100, então eu posso gastar até 100, independente se eu arrecadei a menos. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve uma extensão desse princípio do equilíbrio, por assim dizer, extensão, como eu estou usando esse termo. Ele diz o seguinte: não ocorrendo, não atingindo as metas de arrecadação, que são bimestrais, eu tenho que promover a limitação de empenho. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: ao final, se eu só arrecadei 90, eu vou poder executar 90. Né? Então, assim, eu dei um resumo muito rápido sobre esse equilíbrio e sobre essas autorizações na lei orçamentária. Então, isso eu falei de créditos orçamentários iniciais. E eles têm vigência sempre de 1º de janeiro do ano, vamos supor, 2021, até 31 de dezembro de 2021. E aí, o exemplo que eu dei aqui, eu falei de uma arrecadação menor. Mas caso ocorra, vamos ver aqui, caso ocorra uma arrecadação a maior, por exemplo, foi previsto 100, arrecadou-se 120. Lembrando que a arrecadação é a fase de reconhecimento na receita no sistema orçamentário. Então, o que acontece? Ele arrecadou a mais. Então, aí vem a pergunta, então não poderia ser gasto esse valor a mais? Sim, poderia. Ou seja, se eu arrecadei 20 a mais, eu posso abrir créditos adicionais. Ok? Ou seja, toda vez que eu tenho uma possibilidade de se gastar a mais, eu tenho que transformar isso numa possibilidade viável dentro do orçamento. E é o que a gente vem falando para vocês, assim, a gente vem falando para vocês o seguinte, o orçamento é uma peça de planejamento, então ele pode e deve ser alterado de acordo com a necessidade. O exemplo prático que eu dei ali é que a gente teve uma previsão de arrecadação a maior no caso específico. Então, assim, arrecadando a maior, eu posso sim, seguindo o devido trâmite legal, gastar a mais. Então, esse foi um pequeno exemplo de alteração advinda do crédito adicional. Então, eu queria mostrar para vocês que isso ocorre e é plenamente possível desde que eu siga todo um padrão existente, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. É só um minuto. Pronto. Então, vamos lá. Esses créditos adicionais, elas são autorizações adicionais de despesa. Olha, a minha despesa é um limite, então eu tenho uma autorização adicional dessa despesa, não computada ou insuficientemente dotada no orçamento. O que acontece no caso aí? Eu falei de uma fonte, eu tenho outras fontes de recursos que a gente falou na aula passada, vamos voltar a falar melhor nessa aula, tá? Essa definição que ali está prevista, autorizações adicionais de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, ela serve especificamente para os créditos ali embaixo, suplementares
e especiais, tá? E qual que é a diferença básica entre um e o outro? O primeiro, o crédito suplementar, é aquele que estava insuficientemente dotado, ou seja, já havia uma previsão dele na lei orçamentária. Só que o quantitativo que estava autorizado lá, ou seja, que estava fixado, não foi suficiente. Por exemplo, uma dotação para pagamento de serviços de terceiros, pessoa física, vamos supor. Vamos botar pessoa jurídica, pagamento de energia elétrica, por exemplo. Se eu fiz uma previsão lá de 50, mas na verdade eu vou precisar de gastar 100. Ou seja, então eu posso abrir um crédito suplementar. Ok? Vamos dar um exemplo aqui dentro do nosso caderninho. Seria o seguinte, eu falei para vocês aqui que a nossa lei orçamentária tem uma previsão de arrecadação de 100 de receita e uma previsão de execução de despesa de 100. Suponhamos que essa despesa esteja simploriamente, obviamente que isso não existe, tá? Dotação para pessoal, encargos. De 50, serviços de terceiros, pessoa jurídica de 50. Aí o que que acontece? No decorrer do exercício, eu percebo que houve um aumento na conta de energia e eu vou precisar gastar 60 com energia. Ou seja, 60 para pagar a empresa de energia. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, vocês já estudaram em outros modos essa questão de receita e despesa, tá ok? Só que o meu orçamento está fixado aqui em 100. Ou seja, eu preciso de promover essa alteração, tá? Se eu preciso de promover nessa rubrica aqui, ou seja, ela já é existente na lei orçamentária anual. Já existente, dotação já existente, tá? Nós estamos falando de créditos adicionais suplementares, tá? Agora, do contrário, eu tenho minha lei aprovada em 100. Olha, observe que eu aumentei ali, estou tentando aumentar serviço terceiro pessoa jurídica de 50 para 60, mas ainda não estou mencionando em fonte, tá? Porque eu não posso pegar e simplesmente levar meu orçamento para 110, tá? Sem ter fonte de recurso. Isso aí nós vamos explicar melhor daqui a pouquinho, tá? Outro exemplo que nós temos se no caso essa lei orçamentária tem pessoal em cargos de 50, serviço de terceiro, pessoa jurídica 50. Eu vejo a necessidade do pagamento de serviço de terceiro, pessoa física de 10, tá? Vamos apagar aqui. Então, serviço de terceiro, pessoa física. Essa dotação existente aqui, ela não possuía previsão na lei orçamentária anual, ou seja, não havia dotação para esse pagamento de serviço de terceiro pessoa física. Então tem que criar um crédito adicional para isso. Nesse momento, quando a dotação não era prevista, eu tenho chamado crédito especial. Ok? Então essa seria a grande diferença, ou seja, vamos voltar aqui para o slide. Os créditos adicionais, eu estou falando agora de suplementares ou especiais, ou seja, não havendo, tá? Não havendo dotação de despesa suficiente na lei orçamentária, não havendo, eu tenho chamado crédito suplementar. Existindo, eu vou ter o chamado crédito adicional especial. Essa é a grande diferença entre um e outro. Então, já começa a diferença entre esses dois. O crédito extraordinário eu vou falar mais adiante, tá ok? Porque ele é um crédito diferente desses outros dois, apesar de guardar alguma similaridade em sua vigência com o crédito especial. Vamos lá. Slide seguinte, que a gente também chegou a comentar na aula passada,
não pode ter dúvida nenhuma, tá? Nós falamos na aula passada que o orçamento é uma peça legal, ou seja, ela é materializada por forma de uma lei. Então, vamos voltar ao nosso caderno. Se eu tenho uma lei orçamentária, se eu tenho uma lei orçamentária anual no valor de 100, ou seja, ela passou por um processo legislativo. Então, o que é o processo legislativo? O chefe do Poder Executivo ele possui competência para enviar o chamado projeto de lei. Onde é que está essa previsão, professor? Olha, essa previsão está prevista na Constituição Federal. E lá ela diz que essa iniciativa de lei pertence ao chefe do Poder Executivo. Que iniciativa de lei é essa? Iniciativa das leis orçamentárias. Ou seja, se a iniciativa dos projetos de lei de PPA, LDO e LOA são do chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, obviamente as suas alterações só podem ser promovidas por ele. Ou seja, que alteração estou falando? Créditos adicionais. Mais uma ressalva, crédito adicional o quê? Suplementar e especial. Então, gravem que o extraordinário vai ter um rito próprio. Então, nós estamos falando sobre o processo legislativo desses dois tipos de crédito, tá? Então, a gente sabe, como a gente estudou, que o projeto de lei é encaminhado do chefe do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Lá no Poder Legislativo, o que eles vão fazer com esse projeto? Eles vão discutir, votar e aprovar. Então, vai ocorrer discussão, discutir, votar e aprovar. Eu vou falar, que nós não vamos resgatar mais o processo legislativo, eu já vi isso aqui falamos na aula passada. É só um resgate, ou seja, se eu vou discutir, votar e aprovar, aprovado eu devolvo isso para o poder Executivo, que vai sancionar, promulgar e, vou melhorar essa grafia aqui, né? Promulgar e publicar. Ou seja, segundo a nossa teoria, sancionar é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, no caso da lei orçamentária, em que ele vai transformar aquele projeto numa lei, tá? A promulgação é um outro ato exclusivo do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito, conforme o caso, né? Em que ele vai declarar existente essa lei no mundo jurídico, tá? Então, essa lei passa a ter existência. Só que ela tem como sim, ela só produz os seus efeitos a partir da publicação, que é o ato seguinte. Então, eu faço a sanção, faço a promulgação e faço a publicação. Esses três atos aí são atos como está bem mencionado aqui, do chefe do Poder Executivo, ok? Qual que é a diferença no ritual para o crédito adicional? É mais uma vez encaminhado um projeto de lei para se alterar, ou seja, um projeto de lei de créditos adicionais do chefe do Poder Executivo para o Poder Legislativo, que vai discutir, votar e aprovar, e vai para o Poder Executivo, sancionar, promulgar e publicar a lei. A única etapa seguinte que tem existente aqui é o seguinte: ele precisa abrir esses créditos
por meio de decreto. Ok? Então, o que acontece? Voltamos a dizer, eu tenho um projeto de lei de crédito adicional que encaminho para o Poder Legislativo, que vai discutir, votar, aprovar, segue esse projeto para sanção, promulgação e publicação do chefe do Poder Executivo, e o Poder Executivo faz a sua abertura por meio de decreto. Então, esse é o rito processual, essa é a forma processual adotada para eu abrir um crédito adicional suplementar ou especial. Sempre lembrando para vocês o seguinte, não está incluído aí a questão do crédito extraordinário, tá? Ok? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Olha, eu tenho uma autorização versus a forma, que é a primeira parte do nosso slide. A autorização, como eu expliquei para vocês, é por meio de uma lei. Olha, se eu aprovei uma lei orçamentária, se eu quero alterá-la, por meio de lei. Tá, e qual é a forma que ela se materializa? A lei é aprovada, sancionada, promulgada e publicada, o chefe do Poder Executivo vai abrir por meio de decreto. Aí vocês podem perguntar o seguinte, professor, não tem autonomia dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário? Como é que o poder legislativo, então, faz se ele quiser abrir crédito adicional, suplementar ou especial? Olha, a regra posta é, ele vai pedir ao executivo, o executivo vai mandar um projeto de lei, o legislativo vai aprovar, o executivo vai sancionar, promulgar e publicar esse projeto e abrir por meio de decreto. Por que eu estou dando esse roteiro? Porque mais na frente nós vamos falar de alguns julgados que existem, uma discussão seguinte, olha, se os poderes são autônomos, e eu tendo a fonte de recurso, por que não o legislativo não abrir esse crédito adicional, em vez de autorizar por meio de lei, não ser autorizado por meio de uma resolução do Poder Legislativo? Tá? Eu vou mencionar para vocês, eu mencionei para vocês a regra, autorizado por lei, a forma que materializa o decreto para crédito crédito suplementar e especial, só que eu posso ter uma outra maneira aí que não vai ferir essa regra e que eu vou falar mais adiante. Para o caso que eu tenho conhecimento é no Poder Legislativo especificamente, tá? Que tem poder de editar resoluções. A outra pergunta que aparece é o seguinte, olha, posso abrir por meio de medida provisória? Então, assim, por medida provisória, via de regra, não, tá? Exceto uma previsão lá no artigo 62 da Constituição Federal, que fala de qual o conceito de medida provisória e que comporta crédito extraordinário para medidas provisórias, ou seja, somente nesse caso. O que eu estou querendo dizer? Que ainda não adentramos na parte de crédito extraordinário. O crédito suplementar especial, abertura, autorização por lei, e ela é aberta por meio de decreto. Tá? Essa é a regra. Ok? O crédito extraordinário, não obstante ainda não ter explicado para que ele serve, ele pode sim ser aberto por meio de medida provisória. Não tem problema. Desde que tenha autorização para isso. Então, ou seja, a Presidência da República tem a previsão de edição de medidas provisórias e na previsão de edição de medidas provisórias, a autorização para abertura de créditos extraordinários por meio de medida. O governo do Estado do Espírito Santo, por exemplo, ele não possui essa previsão de edição de medidas provisórias até onde eu tenho conhecimento, tá? Ponto outro que tem que ser observado. Se o município tiver previsão na sua lei orgânica, sem problema algum. Nós temos aqui no caso do Estado do Espírito Santo, o município de Marechal Floriano, tá? O município de Marechal Floriano, ela tem previsão na sua lei orgânica para abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória, tá? Então, assim, havendo previsão para que o chefe do executivo se utilize, de créditos extraordinários, ele pode abrir, sim, por meio de medida provisória.
Então, como eu falei para vocês, a União tem essa previsão, o governo do Estado do Espírito Santo não tem, a Prefeitura de Marechal Floriano, que é um município aqui do Espírito Santo, tem essa previsão. Ela alterou, se não estou enganado, sua lei orgânica em 2015, tá? Então, vamos lá, voltando. Autorização por meio de lei, a forma de abertura é o decreto, sempre para créditos adicionais, suplementares especiais. Não está incluso aí o extraordinário. Extraordinário pode ser aberto por meio de medida provisória? Sim, pode, tá? Desde que tenha previsão na Constituição Federal, estadual ou na sua lei orgânica. Já falei que na Constituição Federal tem, tá? Além disso daí, nós vamos resgatar também o finalzinho da aula passada, nós temos as fontes de recursos, que são 4 existentes hoje. O superávit financeiro, o excesso de arrecadação, a anulação total ou parcial de dotação ou operações de crédito. Dessas 4 aí, já de cara eu posso dizer para os senhores e para as senhoras o seguinte: todas elas, exceto a anulação total ou parcial, todas as demais, ou seja, superávit financeiro, excesso de arrecadação e operações de crédito, elas têm o condão de aumentar o limite da despesa fixada na lei orçamentária. Tá? Ou seja, eu estou falando primeiro de superávit, ou seja, vai ter um plus nisso daí. Eu estou falando de excesso de arrecadação, ou seja, outro ganho, ou operações de crédito. Eu vou ter um ingresso de recursos. Tá? Agora, anulação total ou parcial, não. Eu não vou aumentar a minha fixação. Eu somente vou tirar de um local e colocar em outro. Então, por isso, nós vamos explicar o seguinte: créditos especiais suplementares precisam de fonte. É inegável. Crédito extraordinário precisa? Aí eu já vou falar para você o seguinte: não. Tá? Tem um regramentozinho sobre fonte que atinge crédito extraordinário, mas eu vou explicar mais adiante quando a gente for falar de crédito extraordinário. Tá? Vamos falar então primeiro sobre anulação total ou parcial. Vamos voltar para o nosso caderno. Tá? A gente tem um exemplo aqui de uma lei orçamentária anual cuja receita prevista foi de 100 e a despesa fixada foi de 100. Vamos mostrar um exemplo de uma lei orçamentária aqui para a gente reavivar a memória? Vamos lá. Boa. Prefeitura, vamos pegar aqui Porto Alegre. Lei orçamentária anual da Prefeitura de Porto Alegre. Uhum. Bom, vamos abrir aqui a Lei Orçamentária Anual 2021 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tá? Vamos esperar carregar aqui. Aqui é a apresentação, vamos pegar o texto da lei propriamente, né? Tá meio... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só a lei. Vamos voltar aqui para achar somente a lei. Aqui está todo... não tá muito, como se diz, atendendo muito bem a lei de transparência, que era para ter a lei seca aqui, não esse encadernamento todo completo.
Vamos ver aqui, abrimos a de 2020. Mesma coisa. Vou ver se eu consigo fazer uma busca aqui. Eu queria mostrar especificamente para os alunos uma lei, a lei mesmo de orçamento. Vou pegar a LOA da União. LOA. Vamos lá. Deixa eu comentar aqui para vocês. Ó, a Lei 14.144, 22 de abril de 2021. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021. Então, aqui a gente pega, ó, já no primeiro artigo, ó, estima a receita no montante de 4 trilhões, tá? E ela vai fixar a despesa em igual valor, ó, e fixa a despesa em igual valor. Então, aqui a gente já tem o primeiro princípio de equilíbrio, tá? Então, a receita da União é 4 trilhões e 300 e a despesa em 4 trilhões e 300 mil. Então, esse é um modelo de lei orçamentária. Aqui o exemplo que nós estamos usando é um exemplo simplório de 100 de receita e despesa 100 também. Sendo que esse 100 seria pessoal e encargos no montante de 100 e serviços de terceiros, pessoa jurídica. Perdão, vou acertar aqui. 50, 50. Ou seja, a minha lei orçamentária está em 100. Tá? Então, vamos voltar aqui às nossas fontes. Então, a fonte nós estamos olhando é a anulação total ou parcial. Então, anulação total ou parcial, eu já disse para vocês o seguinte, eu não tenho aumento da despesa fixada, eu vou anular total ou parcial alguma despesa. O exemplo que nós vamos dar aqui é o seguinte, olha, eu tenho uma situação em que há necessidade de se aumentar a fixação da despesa de pessoal, ok? Então, nesse momento, e tomando como base só e somente só a anulação total ou parcial, viu? Eu tenho uma situação seguinte, eu preciso levar a minha despesa de 50 de pessoal, de 50 para 70, ok? Então, nesse momento, eu tenho que subir 20 a despesa fixada. Como fazer isso? Além das outras três que falaremos o seguinte, a primeira opção é anulação total ou parcial. O que eu faria nesse primeiro caso? Olha, eu vou fazer uma anulação, tá? Em serviço de terceira pessoa jurídica de 20, de modo que a dotação cairia para 30, e faria um incremento em pessoal e encargos de 20, indo para 70. Ou seja, ao fim, a minha lei orçamentária continuaria com a despesa fixada em 100. Esse primeiro exemplo que eu dei para vocês é o exemplo de anulação parcial. Por que parcial? Porque eu não suprimi totalmente essa dotação serviço de terceiros pessoa jurídica. Tá? Então, esse seria o primeiro exemplo. Qual que seria o segundo? Segundo exemplo. Eu tenho uma necessidade de aumentar a despesa com o pessoal
para 100. Ou seja, eu tenho que ter um incremento de 50. Nesse momento, eu vou anular 50 de serviços de terceiros, pessoa jurídica, e vou suplementar 50 em pessoal e encargos. Então, nesse momento, o que eu tenho ali? Eu criei, no primeiro exemplo, eu anulei serviço de terceiro, pessoa jurídica, em 20, né? E suplementar pessoal em 20, ok? No primeiro momento, o que eu fiz? Eu tirei 20 de pessoa jurídica e incrementei 20 em pessoal. Eu tive uma suplementação de 20. Então, eu fiz uma anulação o quê? Parcial. No segundo momento, eu tive que anular totalmente a dotação de serviço terceiro pessoa jurídica, ou seja, eu zerei a dotação, tá? Então, no primeiro caso, que seria uma suplementação por meio de uma anulação parcial. Segundo caso, suplementação por meio de uma anulação total. Então, no primeiro caso, a minha lei orçamentária anual ia ter aqui pessoal, serviço de terceiro, pessoa jurídica. Era 50 e 50, passou para 70 e 30. No segundo caso, pessoal, serviço de terceiro, pessoa jurídica. Era 50 e 50, passou para 100 e ficou zero. Observe que nos dois casos do exemplo, em nenhum deles, eu tive aumento da minha despesa total, ou seja, a minha despesa fixada, ela continua em 100. Né? Então, com isso, a gente consegue ver o primeiro caso de fonte de recurso, ou seja, que é anulação total ou parcial. Por que eu estou usando o termo suplementar, suplementação aí? Porque, gente, olha só, eu estou incrementando uma despesa já existente, que é a despesa com pessoal. Então, nesse caso, eu não posso falar em crédito especial, eu estou falando em crédito suplementar. Ok? Vamos então para o terceiro exemplo, usando como base a mesma lei orçamentária. Tá? Vamos lá. Terceiro exemplo. Eu quero aumentar criar a despesa com serviços de terceiros, pessoa física, tá? Então, vamos relembrar como é que estava a minha lei orçamentária anual na despesa. 100 de despesa fixada, sendo 50 para pessoal e 50 para serviços de terceiros, pessoa jurídica. Então, tem o serviço de terceiro pessoa física ali? Não. Então, diferentemente do exemplo 1 e 2, eu estou falando aqui de quê? Estou falando da necessidade da abertura de crédito, crédito adicional especial. O que é o especial aqui? Especial é porque não havia previsão
inicialmente na lei orçamentária anual, tá? Então, não havendo essa previsão, eu tenho que criar um crédito adicional especial. Vai seguir a mesma metodologia do outro, a diferença é que a dotação não existia. Então, nós temos a nossa lei orçamentária aqui. Então, vamos lá. Terceiro exemplo, eu preciso incrementar o serviço de terceiros, pessoa física, eu preciso criar no montante de 20. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso anular serviço de terceiro, pessoa jurídica, em 20 e criar um crédito especial, serviço de terceiro, pessoa física, de 20. De modo que meu orçamento ia ficar o seguinte, 50 pessoal, 30 serviço de terceiro, pessoa jurídica, 20 serviço de terceiro, pessoa física. Aí alguém pode vir e perguntar o seguinte, professor Alex, e se eu quiser tirar esses 20 de pessoal, posso? Haja vista que o senhor explicou que no processo legislativo, o Poder Legislativo ele pode fazer emendas ao orçamento, mas ele não pode alterar a dotação de pessoal. Vamos voltar ao nosso slide aqui para a gente ver? Ó, o que eu falei que era permitido emendar? Eu posso indicar recursos de anulação, tá aqui, ó, permitido na Constituição Federal, aquelas emendas que indicam recursos desde que de anulação. Eu não posso aumentar recursos com emenda minha. Eu tenho que tirar de algum lugar, tá? Então, na hora que eu tiro, eu posso tirar. E aí está a primeira vedação aqui no canto direito. Eu não posso anular despesa de pessoal em cargos. Então, eu não posso emendar decorrente a isso. Vamos voltar aqui onde a gente estava, para a gente começar a terminar de concluir isso daqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, primeiro, durante a fase do processo legislativo, não posso criar uma despesa nova anulando despesa pessoal. Isso é vedado constitucionalmente, tá? Entretanto, o orçamento já está aprovado. Por que existe essa vedação? Para que o Poder Legislativo, que não detém a competência para fazer o levantamento de quantos precisaria de gasto com pessoal, promova uma redação na dotação de pessoal, sendo que quem vai arcar com isso, por exemplo, é o próprio Poder Executivo. Então, assim, não tem a menor lógica nisso aí. Então, quis o Constituinte o seguinte, olha, vamos preservar o gasto com o pessoal. Se o Poder Executivo, ao apresentar o projeto, e disser no caso igual ao nosso aqui, a despesa com o pessoal é 50, o Legislativo poderia emendar por meio de anulação? Poderia, mas anulando outra dotação que não é de pessoal em cargos, tá? Aí, o que acontece nesse momento? O orçamento já está aprovado. Eu sou o chefe do Poder Executivo, no exemplo, e eu estou mandando um projeto para a criação de um crédito adicional especial, tá? De 20. Eu poderia sim reduzir a dotação de pessoal. Não há vedação, nenhum óbice legal para isso. Poderia sim, perfeitamente, sem menor problema, tá? Ok? Então, ele pode reduzir, vamos supor, no exemplo aqui, eu tirei 20 de serviço de terceiro, 20 de serviço de terceiro pessoa jurídica. Poderia ter tirado de pessoal, tá? Então, esse foi o terceiro exemplo. Agora, o quarto exemplo, eu vou criar serviço de terceiro, pessoa física de 50. Então, esse caso aqui, o caso anterior, eu tenho uma anulação parcial. É crédito especial? Sim. Por que é crédito especial? Porque era uma dotação não existente na lei orçamentária anual. Olha o que tinha na minha lei orçamentária anual, ó. Serviço terceiro, pessoa jurídica e pessoal. Não tinha serviço terceiro, pessoa física. Quarto exemplo, eu quero pegar essa minha lei, que era 50 de pessoal e 50 de serviço terceiro, pessoa jurídica, e aumentar, ou melhor, criar 50 para serviço de terceiro pessoa física. Então, eu vou vir pedir um projeto de lei para anular 50 de serviço terceiro pessoa jurídica
e criar um crédito especial de 50 para serviço terceiro, pessoa física. De modo que minha lei orçamentária anual ia ficar o seguinte, ó, pessoal, 50, serviço terceiro, pessoa jurídica, 0, serviço terceiro, pessoa física, 50. Ok? Ou seja, em ambos os exemplos que eu dei, os dois primeiros sobre crédito suplementar, os dois segundos sobre créditos especiais, cuja fonte é anulação total ou parcial de uma dotação já existente, eu não tenho alteração no valor da despesa fixada, que em todos os exemplos mostrados ficou em 100. Agora, eu tenho uma curiosidade para vocês, que é o seguinte. Eu expliquei para vocês que o crédito suplementar é aquele que vem a suplementar uma dotação insuficientemente prevista na LOA. E o especial é para uma dotação não prevista na LOA. Então, vamos então criar um quinto caso hipotético aqui. Ó. Quinto caso. A mesma lei orçamentária de 100, sendo pessoal 50, serviço terceiro, pessoa jurídica 50. Em 20 de março de 2021, eu mando um projeto de lei para abertura de créditos adicionais. Vamos ver depois que crédito é esse, né? No montante de 20 para serviço terceiro, pessoa física. Então, eu tenho uma aqui. É claro, eu vou precisar... Nós estamos falando da fonte de anulação total ou parcial. Então, nesse caso, eu vou precisar aqui de anular uma dotação e vou precisar de criar o crédito especial aqui em outra. Tá? Vamos trabalhar sempre com serviço de terceiro, pessoa jurídica, ok? Então, no caso aqui, seria muito fácil. Eu vou anular... Aí... Eu vou anular 20 de serviço de terceiro, pessoa jurídica, e vou criar o especial de 20 serviço terceiro, pessoa física. Então, esse crédito aqui seria um crédito especial, sem sombra de dúvidas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma lei orçamentária que a minha fixação de despesa vai ficar, pessoal, 50, 50. Serviço terceiro, pessoa jurídica, 50. Perdão. Serviço terceiro, pessoa jurídica, 30. Serviço terceiro, pessoa física, 20. Ou seja, a minha lei orçamentária continua com a mesma fixação de 100. Isso eu falei para vocês em 20 do 3. Agora vamos para 15 do 4. Observe que eu estou só mexendo no orçamento, não estou executando nada. Então, ou seja, permaneceu fixado isso daqui. Aí eu preciso de criar, tá, mais 30 de crédito adicional para serviço terceiro, pessoa física. Beleza? Então, vamos lá. Mais um projeto de lei. Tá? Mais um projeto em que eu vou pedir para anular 30 serviço terceiro, pessoa jurídica, e vou incrementar 30 serviço terceiro, pessoa física. Ok? Pergunto aos senhores, esse incremento de 20 em serviço terceiro, pessoa física, por ele já existir, vai ser um crédito suplementar ou especial? Tá? Olha, no meu entender, a dúvida aí não procede pelo seguinte, o texto diz, nós vamos ver a base legal depois, posteriormente, o texto diz o seguinte, olha,
O crédito especial, ela ocorre quando a dotação não está prevista na lei orçamentária anual aprovada. Ou seja, a lei orçamentária não previa. Então, toda vez que eu for mexer nessa rubrica, no meu entender, tá, há uma divergência de pensamento, esse crédito sim vai ser especial. De modo que minha LOA vai ficar o seguinte: pessoal, 50, serviço terceiro pessoa jurídica, 0, serviço terceiro pessoa física, 50, ok? Aí vem ainda uma outra dúvida. De posse dessa configuração, eu vejo que eu vou precisar de executar serviço terceiro pessoa jurídica. Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso aumentar em 10 serviço terceiro pessoa jurídica. O que eu vou fazer nesse momento? Eu posso ou anulo pessoa física ou anulo ou anulo pessoal. Lembro que eu estou falando para vocês só e somente de fonte de recurso anulação total ou parcial. Então, vamos lá. Eu posso aqui anular 10 em serviço terceiro pessoa jurídica, tá? Perdão. Serviço terceiro pessoa física, que está com 50, vou anular 10, e vou incrementar 10 em serviço terceiro pessoa jurídica. Mais uma vez, uma pergunta. Olha, serviço terceiro pessoa jurídica já existia inicialmente na lei orçamentária. Eu vou criar agora, mesmo zerado, suplementar ou especial? E aí volto a falar para os senhores e para as senhoras. No meu entender, nesse momento aqui, eu vou criar um crédito adicional suplementar. Porque, inicialmente, a dotação de serviço terceiro pessoa jurídica já estava previsto na lei orçamentária, tá? De modo que minha lei orçamentária anual vai ficar o seguinte: pessoal, 50, serviço terceiro pessoa jurídica, 10, serviço terceiro pessoa física, 40. Olha, então o que a gente pode ver? E agora eu vou parar a transmissão aqui, tá? Pronto. O que a gente pode ver com muita clareza nesse momento? Em nenhum desses exemplos que eu dei, independente de ser crédito suplementar ou adicional, tá? Houve ocorrência de outra fonte de abertura que não a de anulação total ou parcial. Então, esses foram os exemplos que eu dei. Esses dois exemplos finais de que eu falei, se era especial, se era suplementar, isso não tem uma definição legal sobre isso. Essa é uma corrente que eu sigo, ou seja, se eu zero uma dotação no orçamento e preciso incrementar esse valor novamente, eu vou criar um crédito adicional suplementar, porque inicialmente ele já estava previsto na lei orçamentária. Então, se eu estou mexendo, incrementando uma dotação inicialmente prevista, eu não tenho que falar em criação de crédito especial, tá ok? Então, essa é uma linha. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu desconheço qualquer julgamento pela irregularidade decorrente disso aí, se abriu como especial ou suplementar, quando deveria ser um ou outro. Isso é um erro formal, tá? O importante nesse momento é ter a dotação, e nós estamos falando aí de suplementação ou abertura de crédito especial por meio de dotação de anulação total ou parcial. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos e retornaremos falando sobre essa questão dos créditos especiais, suplementares e mais adiante em crédito extraordinário, ok? Muito obrigado a todos. Olá, pessoal. Vamos retornar aqui à segunda parte da nossa segunda aula do módulo 4, que são as alterações orçamentárias, e faz parte do curso de Contabilidade Pública, que é uma promoção do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Já me apresentei na nossa primeira aula, volto aqui a falar. Meu nome é Alexander Binda Alves e sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vamos lá. Na primeira parte da aula, a gente falou sobre os créditos adicionais suplementares especiais, cuja fonte de recurso era aquela advinda de anulação total ou parcial. Vamos agora falar mais detalhadamente
de cada uma das demais fontes, tá? Vamos voltar à projeção do nosso slide aqui. A outra fonte que nós temos aqui, eu não vou seguir a ordem, né? A próxima que eu vou falar é o chamado excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação, ela tem uma peculiaridade, porque o excesso de arrecadação, até onde a gente acompanha, ela funciona o seguinte: ela tem que se materializar ao final do ano, na hora que você vai fazer a análise, e você vai ter que mostrar que teve um excesso de arrecadação. O que eu estou querendo dizer com isso? Em alguns momentos, você tem lá as medições bimestrais de arrecadação, né? São as metas de arrecadação previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai fazendo bimestralmente a sua meta de arrecadação. E não atingida essa meta, você tem que limitar empenhos, ok? Então, o que acontece? Nós vamos fazer um exemplo aqui em que vamos usar um orçamento de 60, né? 60 mil, 60 milhões. 60 é o número que a gente vai trabalhar. E vamos dividi-lo em 6 metas bimestrais de 20, tá? E aí a gente vai verificar o seguinte: vamos acompanhar essa previsão de arrecadação bimestralmente e fazer algumas simulações para mostrar como é que se configura esse excesso de arrecadação, ok? Vamos voltar para o nosso caderno aqui. Agora a gente vem trabalhando até agora com uma lei orçamentária de 60, de 100, perdão. Agora nós vamos começar a trabalhar com uma lei orçamentária de 60, que eu vou falar sobre meta bimestral de arrecadação, então é melhor trabalhar com um número mais fácil de dividir, tá? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com a fonte para abertura de crédito adicional ou suplementar, tá? Sempre lembrando que o extraordinário eu vou falar depois. Vamos trabalhar com a fonte de excesso de arrecadação. Tá? O excesso de arrecadação, como o próprio nome já diz, é uma arrecadação a mais, é um plus na receita que você tem. Ou seja, então a partir de agora eu começo a falar daquelas fontes, daquelas 3 fontes, em que eu tenho uma previsão para alterar para mais a minha despesa. E nessas aí eu tenho que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo, tá? Então vamos lá, como é que funciona o excesso de arrecadação? Sempre lembrando, tá, gente, que essas medições para abertura de crédito, elas são feitas por fontes, ok? Então, se eu tenho acesso de arrecadação numa fonte própria, eu posso usar esse excesso de arrecadação para suprir uma outra arrecadação, uma fonte vinculada. Nunca eu posso pegar um excesso de arrecadação numa fonte vinculada e me utilizar para uma despesa que não esteja vinculada a ela. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente sabe que na área pública, eu vou ter lá, dentro das minhas receitas, eu vou ter lá as minhas fontes ordinárias e as minhas fontes vinculadas, tá? De modo que esse excesso de arrecadação que eu vou verificar, eu tenho que fazer esse excesso de arrecadação por fonte, tá? Eu não posso fazer o excesso de arrecadação no total. Exemplo, eu tenho uma fonte ordinária, estava previsto 30, eu tenho 35 nela, ok? E eu tenho uma fonte vinculada, que estava previsto 30, e eu tenho 25 nela, ok? Eu tenho excesso de arrecadação aí? A rigor, tenho excesso de arrecadação na fonte 30, na fonte ordinária.
De modo que eu posso pegar esses 5 que estão aqui e lançar para cá. Mas eu tenho excesso de arrecadação a rigor? Não. Na verdade, ali eu vou ter que anular uma dotação de um lado e incrementar a dotação de outro, tá? Seja ela suplementar ou especial, tá? Então, o excesso de arrecadação que a gente fala, ela é por fonte. Se fosse o inverso, o que que eu quero dizer com o inverso? Se na fonte ordinária eu arrecadasse 25 e aqui 35, esses 5 que estão de sobra aqui, eu não posso pegar e jogar para, como é que eu posso dizer? Para suplementar um gasto não vinculado a essa fonte, tá? Então, ficou claro isso daí? Então, esse cálculo de excesso de arrecadação, de anulação e tudo mais, ele é feito por fonte, de modo que eu não posso ter uma fonte sem disponibilidade de recurso e nem posso usar recurso de fonte vinculada para pagar outras despesas, ok? Então, fonte vinculada, fonte de recurso vinculada, eu só posso me utilizar para pagar despesas relativas àquela finalidade, ok? Então, é assim que funciona. Então, feita essa breve explicação sobre a questão de fontes, tá? Vamos voltar ao nosso exemplo ali para excesso de arrecadação, sempre com foco que ele ocorre por fonte. Para fins didáticos, ou seja, para fins de exemplo de exercício aqui, eu vou falar no orçamento como um todo, mas lembre-se sempre por fonte de recursos, tá? Vamos lá, vamos repetir aqui então. Eu tenho aqui a minha lei orçamentária anual, sendo 60 de receita, 60 de despesa. Nunca é tão exatamente matemático, mas eu tenho que fazer as minhas metas de arrecadação por bimestre. Então, eu vou ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Se eu tenho 60, eu tenho que arrecadar previsão, tá? 10, 10, 10, 10, 10. Ou seja, eu vou chegar ao final do ano com arrecadação de 60. Estou falando aí de previsão. O que que diz a minha fonte de recurso sobre excesso? Havendo excesso de arrecadação, eu posso me utilizar para abertura de crédito especial ou suplementar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou medindo essa meta de arrecadação bimestralmente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui no primeiro bimestre 20, eu tenho no segundo 10, terceiro 10, quarto 10. Quando chegou aqui no quarto bimestre, o gestor resolve fazer o seguinte, vamos lá. O que que eu tenho de receita prevista até agora? 40. O que que eu tenho de receita arrecadada? 50. Então, o que que o gestor faz, ou o contador avisa ao gestor? Olha, o senhor tem 10 para abertura de crédito suplementar ou especial, advindo do excesso de arrecadação. Então, esse é o resultado. Ele vai lá, ao final de agosto, vamos supor, em 31 de agosto. 31 de agosto não, né? Vamos lá. 31 de agosto termina o quarto bimestre, né? Em 20 de setembro de 2021, ele abre um crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vamos lá, vamos dividir esse orçamento nosso aqui. Ele vai ter pessoal 30, serviço terceiro, pessoa jurídica 30, então 60. Ele vai lá e cria o seguinte, olha, criar, suplementar, um crédito adicional suplementar de 10 em serviço de terceiro, pessoa jurídica, pelo excesso de arrecadação. Ok? Então, pelo excesso de arrecadação, ele cria 10
De modo que, vamos consolidar o nosso orçamento. Nessa data aqui, ó, 20/9. Eu vou ter o orçamento, tá? Receita, 100. Despesa, opa, perdão, estou com 100 na cabeça ainda. Receita de 60, despesa de 70. Por que 70? Porque eu já tinha 60 fixado na LOA e consegui mais 10 por excesso de arrecadação, ok? Como eu falei com vocês, o princípio do equilíbrio, ele abrange duas vertentes. A primeira, o equilíbrio na própria lei, que é o que eu estou vendo aqui, e eu tenho a justificativa, eu tenho 10 de excesso de arrecadação, ou seja, então eu posso aumentar minha previsão para 70, porque o que teoricamente ia acontecer? Eu iria arrecadar 70 e iria despender 70. Ok? Então, essa é a primeira vertente do princípio do equilíbrio. A segunda vertente do princípio do equilíbrio, que foi trazida pela lei de responsabilidade fiscal, é a seguinte: você tem que acompanhar suas metas de arrecadação. De modo que esse excesso de arrecadação, eu tenho que fazer uma projeção de que ele irá se concretizar ao final do exercício. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos terminar o nosso dever aqui, o nosso exemplo, né? No quinto bimestre, hipoteticamente, ele vai arrecadar 0, no sexto bimestre, 0. Ou seja, ao final, ele vai ter uma previsão de 60 de arrecadação e vai ter arrecadado 50. Pergunto a vocês, eu tenho excesso de arrecadação de 10 aí? Não. Então, ou seja, o gestor falhou em 20/9. Em 20/9 ele tinha 10 a mais? Tinha. Mas falhou porque na projeção até o final do exercício, ele verificou que não iria conseguir arrecadar o valor suficiente para bancar esse crédito. Então, nesse momento, muito cuidado para se utilizar como fonte de arrecadação, fonte de abertura de crédito adicional, o excesso de arrecadação, porque ele pode não vir a se confirmar até o final do exercício. Existe remédio para isso? Existe solução para isso? Sim, existe. Não estou falando aqui, uma vez que eu trabalho em Tribunal de Contas, não estou garantindo aqui julgamentos de cortes de conta no país, não, tá? Porque acontece? O que aconteceu aqui nesse exemplo, houve uma abertura de crédito e que ela não pôde ser utilizada para excesso de arrecadação. Aí alguém pode perguntar, o senhor vai falar sobre remédio? Sim, vou falar sobre um remédio para isso. Qual que é o remédio? Olha, o remédio é simples. Limitar empenho, conforme artigo 9º da LRF. Ou seja, não atingindo as metas de arrecadação, eu devo limitar empenho. O que significa limitar empenho? Apesar de eu ter uma despesa fixada em 70, como eu estou falando dessa segunda vertente do princípio do equilíbrio, quando chegar ao final do exercício, eu vou ter o seguinte, ó, receita prevista 60, despesa fixada 70, porque eu aumentei 10, de 20 de 70, né? Aí vamos lá, receita arrecadada 50. Aí o que eu vou promover nesse período? Limitação de empenho ou simplesmente não executo despesa. Tá? Porque no exemplo que eu tenho aqui, olha, ao final do quarto bimestre, eu tinha 50 de receita. Então, podia empenhar 50. Empenhei 50, daqui para frente não empenho mais. Ou se eu empenhei alguma coisa e não arrecadei, limito o empenho, de modo que a minha despesa fixa, a minha despesa empenhada fique em 50. Mantive o equilíbrio? Mantive. Ou seja, ao final, eu não arrecadei menos do que eu gastei. Ou seja, eu mantive o equilíbrio. Então, por isso que eu estou falando que é um remédio. Eu tive uma previsão de arrecadar 10 a mais, que não se concretizou, equivocadamente, por um erro de projeção, abri esse excesso, esse crédito especial por excesso de arrecadação, especial não, suplementar, por excesso de arrecadação, entretanto, esse excesso não se concretiza. Então, eu posso limitar empenho, de modo que a minha despesa empenhada fique em 50.
igual à minha receita arrecadada. Então, o excesso de arrecadação que eu tenho que falar para vocês é isso. Observem essa projeção, tá? O remédio que eu dei aqui para vocês, ela não é garantia de julgamento nas cortes de contas no país. Mas entendo eu que, mantida essa segunda etapa do equilíbrio, eu consigo demonstrar aos órgãos julgadores de que, assim, houve má fé, não, perdão, houve boa fé, tá? Na gestão dos recursos públicos, de modo que, ao chegar ao final do exercício, eu consegui fazer a devida correção. Por que eu estou me pautando nisso aí? Justamente em virtude desse artigo aqui, ó. Vamos abrir aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o que diz o primeiro, ó. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnam riscos, olha o E ali, a conjunção aditiva, e se corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio. Olha, eu adotei a correção adequada e mantive o equilíbrio das contas públicas, tá? Mediante cumprimento de metas entre receitas e despesa e obediência a limites e condições, ou seja, eu errei no quarto bimestre, não que eu gastei a mais no quarto bimestre, eu fiz uma projeção que teria 10 a mais. Só que nos dois seguintes, apesar de ter aumentado a minha fixação de despesa, eu mantive o equilíbrio no gasto, ou seja, eu não empenhei a mais, tá? E até não só pautado nesse parágrafo primeiro, como também no artigo 9º da LRF, que diz o seguinte, olha, vamos lá. Se verificado ao final de um bimestre, ou seja, até o quarto bimestre, a receita vai estar comportando as metas, estou arrecadando a mais, tá? Se verificado ao final do bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento de metas, poderá os poderes e o Ministério Público, ou seja, cada um dentro da sua seara, nos 30 dias subsequentes, promover a limitação de empenho, tá? Segundo os critérios que ele deve fixar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, assim, eu tenho, no meu entender, eu nunca vi julgado que promovesse a irregularidade em virtude disso daí, entendeu? Eu já vi julgado assim, que foi acusado por abrir por excesso de arrecadação, entretanto, na frente as contas, essa parte foi aceita, uma vez que adotou-se as medidas necessárias pela manutenção do equilíbrio. Não mantendo o equilíbrio, aí não tem como se falar que está regular, tá? Vamos voltar então aqui ao nosso slide. Então, falamos agora do excesso de arrecadação, tá? Vamos falar agora da outra fonte existente, superávit financeiro. O superávit financeiro nada mais é, tá, do que um excesso de recurso advindo do exercício passado. Tanto que o termo é superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Como eu falei para vocês, o crédito orçamentário ele tem a vigência adstrita a 1 ano, via de regra, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E existe uma forma de cálculo que é o chamado ativo financeiro menos passivo financeiro, tá? Do balanço patrimonial anterior, em que são receitas e despesas que já passaram pelo crivo do legislativo, e se eu não utilizar, se houver superávit, esse valor fica no financeiro da entidade, entretanto, ele não pode ser executado no exercício seguinte. Ele não vai ter previsão no orçamento, tá? Vamos dar um exemplo claro disso daqui. Vamos voltar ao nosso caderno aqui. Vamos lá. Voltamos à nossa boa e velha Lei Orçamentária Anual de 2021, no valor de 100. Tá? Mesma coisa. Receita 100, despesa 100. Sendo que a despesa vai ser pessoal de 100, serviço terceiro, pessoa jurídica, serviço terceiro, pessoa jurídica e pessoal fica em 50. Essa é a nossa lei orçamentária que nós estamos trabalhando com ela. Vamos voltar agora para 2020. Eu vou explicar para vocês quando a gente for falar sobre os lançamentos. Mas até
há um pouco mais de uma década atrás, o balanço patrimonial adotado pela administração pública não era aquele tradicional que é reconhecido pela contabilidade, ou seja, o ativo vai ser composto por ativo circulante e por ativo não circulante. O realizável a longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante e por aí vai. E o patrimônio líquido. Como é que era feito, tá, o nosso balanço patrimonial? Deixa eu até apagar aqui. O balanço patrimonial era subdividido em ativo financeiro e ativo permanente. O passivo era passivo financeiro, passivo permanente. Tá? De modo que, ao final, se eu tivesse mais ativo do que passivo, eu teria um ativo real líquido. Se eu tivesse mais passivo do que ativo, eu teria um passivo real descoberto. Tá? Essa era a situação do balanço patrimonial. Tá? E o que acontecia? Essa parte de cima aqui era uma parte que já tinha sido autorizada pelo orçamento, de maneira que, vamos lá, dentro do ativo financeiro, eu poderia ter aqui caixa 1.000, tá? E o que aconteceu no exercício de 2020? Eu arrecadei esses 1.000, vamos dar esse exemplo hipotético, mas não gastei esses 1.000. Ou seja, eu tive um crédito de receita de 1.000, entrou no meu patrimônio, entrou no meu ativo, né? Acabou o exercício de 2020, esse recurso ele vai ficar lá, vai existir financeiramente, tá? 1.000. Para a gente equacionar com o nosso orçamento de 2021, não vamos botar 1.000 aqui, não. Vamos botar 10, tá? Então, ficou lá esse ativo financeiro. E eu não tive nenhum passivo financeiro, ou seja, um passivo de vencimento a curto prazo, tá? Meu passivo financeiro seria zero. Então, ativo financeiro 10, passivo financeiro zero. De modo que, como é que eu calculo superávit ou déficit financeiro? Vai ser ativo financeiro menos passivo financeiro. Ou seja, 10 de ativo financeiro menos zero de passivo financeiro, então eu tenho um superávit de 10. O que diz a Lei 4.320? O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou seja, estamos nós aqui, como mostramos aqui em 2020, estamos nós aqui com um superávit de 10, ou seja, então eu tenho superávit financeiro? Tem. Voltamos ao nosso orçamento. Meu orçamento não é de 100? Eu tenho fonte para abertura? Tenho. Tá? O que vai acontecer com esse 10 aqui? Se eu não arrumar uma maneira de incluí-lo no orçamento do exercício seguinte, ou seja, no exercício de 2021, esse valor vai ficar no caixa do ente público, do órgão público, mas não pode, em momento algum, ser executado. Porque eu preciso de nova autorização legislativa para isso. Que autorização legislativa seria essa? Crédito adicional por superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior. Aí o que acontece?
eu vou abrir aqui, vamos trabalhar com crédito suplementar, mas pode ser para o especial também, tá? Eu vou abrir um crédito adicional suplementar por superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício de 2020. Ok? Eu vou abrir esse superávit. Eu estou onde? Eu estou em 2021. O superávit é de onde? Do balanço patrimonial do exercício anterior. Por que que eu estou usando isso em 2021? Porque havendo esse superávit, eu só consigo me utilizar desse excesso, desse valor, tá, financeiro, se novamente eu legalizá-lo, por assim dizer. Se eu novamente botar ele como crédito. E a forma de botar isso como crédito é por meio de uma lei, né? Então, ou seja, eu vou mandar um projeto de lei, como os exemplos todos que eu dou acima, sempre é um projeto de lei, abrir por meio de decreto. E a abertura vai ser o seguinte, olha, suplementar, serviço terceiro, pessoa jurídica, em 10. De modo que minha lei orçamentária ia ficar o seguinte, pessoal, 50, serviço terceiro, pessoa jurídica, 60. Ou seja, vamos passar a página aqui. Ou seja, eu terei aqui receita prevista 60, despesa fixada, perdão. Receita prevista 50, despesa fixada foi para 60. Não, perdão. Receita prevista 100, despesa fixada 110, ou seja, pessoal 50, serviço terceiro, pessoa jurídica 60. Aí os senhores e senhoras podem falar o seguinte, professor Alex, houve uma fixação de despesa acima da receita prevista. Por que isso daí? Não fere o equilíbrio? Não, porque a gente vai conseguir ver que esse 10 decorre de um superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, tá? Então, ou seja, ocorrendo esse superávit, ocorrendo superávit no balanço anterior, para esse valor não ficar financeiramente perdido, ou seja, não puder ser reutilizado, eu vou buscá-lo, trazê-lo de volta ao orçamento por meio da abertura do crédito. Então, não se assustem ao ver um balanço orçamentário que vai dizer o seguinte, ó, receita prevista de 100, despesa fixada de 110, tá? Só que não vai ter desequilíbrio nisso daí, ok? Então, essa é a nossa terceira fonte que falamos. Falamos sobre anulação total ou parcial, que nunca vai alterar para mais a minha despesa fixada, nem para menos, obviamente. Falamos sobre excesso de arrecadação, que a gente tem que tomar cuidado, que é uma projeção para o ano inteiro, que essa sim vai aumentar a minha despesa fixada. Falamos agora sobre superávit financeiro decorrente do balanço patrimonial do exercício anterior, que também aumenta a minha fixação. E a última fonte que nós vamos falar agora é a fonte por operação de crédito. Vamos voltar ao nosso slide aqui. A operação de crédito ela não tem grande mistério. A operação de crédito tem um empréstimo que você pega. Um exemplo mais claro é o empréstimo, né? Quando você contrai esse empréstimo, obviamente vai entrar receita a mais no seu caixa. Quando entra essa receita, você não tem outra forma de utilizar essa operação senão abrindo um crédito adicional. E aí tem uma curiosidade, tá? Se você pega, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, vamos voltar ao nosso caderno aqui.
Vamos voltar à nossa boa e velha lei orçamentária anual, receita de 100, despesa de 100, ok? Sendo que, mais uma vez, pessoal, 50, serviço de terceiro, pessoa jurídica, 50. Aí o que acontece? No decorrer do exercício, eu contraio uma operação de crédito no montante de 10. Operação de crédito no montante de 10. Para execução da despesa de capital, investimentos. Tá? Ou seja, eu fiz uma operação de crédito para investir em capital. Olha, o que tem nesse orçamento? Eu não tenho essa previsão no orçamento, ok? E aí eu vou começar a fazer algumas conjecturas nisso daí. Lembre-se sempre que é por fonte, tá? Lembre-se sempre que é por fonte. O que pode acontecer? Primeiro caso, abro crédito especial por operação de crédito de 10. Ou seja, a minha lei orçamentária ela passa a ter uma despesa fixada de 110. Ou seja, pessoal 50, serviço terceiro, pessoa jurídica 50, investimento 10. Então, ou seja, até esse ponto aí está tudo ok, tá? O que não pode acontecer? Lembra que o princípio do equilíbrio ele aborda duas vertentes, uma no planejamento e outra na execução. Então, para fins do planejamento, a minha lei ficou da seguinte maneira: receita 100, despesa fixada 110. Eu não posso me utilizar desse subterfúgio para eu não consigo arrecadar, de modo que eu arrecado, tá? Não somente esses 10, mas dos 100 eu arrecado 10 a menos, ou seja, eu arrecadei 90 dos 100 previstos e mais 10 da minha operação de crédito. Então, ao final, eu arrecadei 100. E ao final, o que eu fiz? Fiz o empenho não, vários empenhos, né? Para pessoal 50, serviço terceiro, pessoa jurídica 50, investimentos 10. Olha, o que eu fiz ao final do exercício? Aqui em cima eu mostrei que eu estava na parte de previsão, de planejamento. Até aqui estava tudo ok pelo seguinte, porque eu tinha 100 de receita, 100 de despesa e 10 de uma operação de crédito, ou seja, me permitia a criar um limite a maior de 100, porque eu ia ter 10 a mais. Por quê? Se tudo andasse direitinho, ao final do exercício ia ficar receita arrecadada 110, despesa empenhada 110. Só que não aconteceu isso, arrecadei a menos. Então, nesse momento, se eu chegar ao final do exercício com a receita de 100 e a despesa de 110, foi o caso que eu dei aqui para vocês, está errado. Ou seja, eu não mantive o princípio do equilíbrio. Infringi os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, princípios da Constituição Federal, que reza sobre o princípio do equilíbrio. Tá? Então, não dá para confundir isso daí, tá, gente? Quando eu faço essa alteração, eu aceito no primeiro momento, eu ver uma receita prevista de se arrecadar de 100 e uma despesa fixada de 110. Tem problema do equilíbrio? Não, porque ele recebeu uma operação de crédito. Ou não, porque ele teve um superávit financeiro do exercício anterior. Tá? O que não pode é ele, no que ele previu de arrecadar inicialmente, ou seja, dos 100, ele arrecadar menos e continuar fixando o valor de 110. Isso não pode, assim, de maneira alguma, tá?
Eu espero que tenha ficado clara essa parte das fontes, ela é um pouco enjoada, né? Mas ela é extremamente necessária para a gente entender. Então, revisando aqui, ou revisando o que a gente falou, os créditos adicionais, eles são os suplementares especiais extraordinários. Extraordinários vamos falar depois. Especial é aquele crédito cuja dotação foi insuficiente no orçamento, então vou incrementar, tá? O especial é aquele cuja dotação não tinha previsão no orçamento, então estou criando uma dotação nova. Então, essa é a diferença de especial para suplementar, uma das, né? Sempre vão ser autorizados por lei, sempre vão ter que passar por um processo legislativo e sempre serão abertos por meio de decreto. Crédito especial e suplementar não comportam medida provisória, tá? A medida provisória ela só pode ser utilizada no caso de crédito extraordinário, quando há previsão, previsibilidade na sua lei orgânica, no caso de municípios, ou nas constituições estaduais ou na Constituição Federal. E lembrando aqui, eu falei para vocês que o governo do Estado do Espírito Santo ele não possui previsão para edição de medida provisória, ou seja, então ele não pode abrir crédito extraordinário por meio de um MP. A União possui e temos um município aqui no estado, chamado Marechal Floriano, que tem essa previsão na lei orgânica, tá? Sobre as 4 fontes de recurso, superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação e operações de crédito, todas elas me importam um aumento da despesa fixada, tá? E a anulação total ou parcial, ela não vai alterar a minha previsão, a minha fixação de despesa, ok? Vamos então agora já partir para o próximo slide, tá? Ainda sob créditos suplementares e especiais, há uma pequena diferença, tá? Para fins de crédito suplementar, eu posso ter 2 formas de autorização. A primeira autorização legislativa convencional e uma autorização legislativa prévia na lei orçamentária. Essa autorização prévia ela só é válida para o crédito suplementar. Para o crédito especial, não. Então, na coluna da esquerda aqui, crédito adicional suplementar, via autorização legislativa, né, no decorrer do exercício, ou autorização prévia na LOA. E o crédito especial somente com autorização legislativa. Da onde vem essa autorização prévia? A Constituição Federal perdão, só um barulho aqui. A Constituição Federal e a Lei 4.320, ela trouxe uma previsibilidade de que na lei orçamentária eu posso ter uma previsão para abertura de crédito suplementar, obviamente desde que haja fonte de recurso, tá? Então, isso está previsto lá no parágrafo 8º do artigo 65, que lá diz textualmente, ó, na lei orçamentária especial, pode haver uma previsão para abertura de crédito suplementar, tá? Ou seja, essa previsão ela não está descrita na Constituição se ela vai ser em número absoluto ou se ela vai ser em percentual. Basta ter uma autorização na lei orçamentária. O que a gente tem de conhecimento nessa área? Todas as previsões na lei orçamentária elas são em percentual, como eu mostrei nas aulas anteriores, ou seja, a lei orçamentária anual vai prever que possa ser aberto crédito suplementar em 20%, em 10%, em 15%. Eu peço desculpas, está tendo barulho externo aqui muito alto, mas eu acho que já acabou. Então, eu tenho uma previsão na lei orçamentária de 10%, 15%, 20%, 50%, ou seja, essa autorização prévia, ela não tem como se diz, ela não tem um limitador. O que eu posso dizer para você? Vamos voltar aqui ao nosso caderno. Tá? Toda vez que eu tenho uma autorização na LOA para abertura de crédito, aí lembrando que sempre é crédito suplementar, tá? Toda vez que eu tenho uma previsão alta, tá?
O Poder Legislativo abdica de fiscalizar. Tá? Se for baixa, ocorre o inverso. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos botar uma alta aqui de 80% e uma baixa aqui de 1%. Tá? O que eu quero dizer para vocês? É agora que eu vou fechar o vídeo e a gente continua depois. Vamos lá. Fechar o slide, perdão. O que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês viram que é uma grande discussão, vocês estão acompanhando aí a aprovação de orçamento da União, tem sempre uma grande discussão, que os deputados e os senadores emendam o projeto de lei orçamentária, tá? Então, nesse momento, o Poder Legislativo está exercendo o seu papel. Então, ele tem pleno interesse no orçamento. Aí, o que acontece? Se eu aprovo essa lei orçamentária e dou uma previsão de alterar a lei por meio de créditos suplementares de até 80%, 90%, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu aprovei uma lei orçamentária e estou te dando uma carta em branco, o Poder Executivo, para você alterar em até 80%, via crédito suplementar. Lá do outro, se eu der um percentual muito pequeno, o que acontece? As leis orçamentárias, como eu falei para vocês, elas são um planejamento. E o planejamento, às vezes, ele precisa ser adequado. Cada vez que eu dou um percentual muito baixo, eu tenho que mandar projeto de lei para alterar esse orçamento, para abertura dos créditos. Se eu tenho que mandar projeto de lei, ou seja, às vezes demora, às vezes não é aprovado, e as necessidades da população continuam ocorrendo, tá? Então, vamos voltar aqui agora ao slide, né? Essa que é a grande diferença entre crédito suplementar e especial. E aqui, perdão, somente com autorização legislativa, não só o crédito especial, tá? Perdão, somente o crédito especial. O suplementar vai ter autorização legislativa ou autorização prévia na LOA. Como eu falei, essa autorização prévia na LOA, o que me dá essa possibilidade? A própria Constituição, no artigo 65, parágrafo 8º, e o artigo 7º da Lei 4.320, de 1964, ela também me dá essa previsão, tá? Bom, chegamos ao final hoje da segunda aula desse módulo de alterações orçamentárias, né, do curso de aperfeiçoamento em contabilidade pública, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Espero que todos tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos terminar falando sobre créditos, falando dos créditos extraordinários. Vamos falar também sobre a vigência de todos esses créditos, ou seja, os adicionais, suplementares, especiais e o extraordinário. Vamos mostrar alguns casos julgados, vamos dar uma passada na legislação para vocês localizarem onde está esse material. E, por fim, nós vamos mostrar a contabilização para a abertura desses créditos, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.